Saudações em Cristo, meus amados irmãos. A palavra de Deus para nós nesta ocasião se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Reparem, meus irmãos, que Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Nécio significa tolo, ignorante, incoerente. Paulo nos adverte para que andemos como sábios. Sábio significa conhecedor, prudente, equilibrado. Meus irmãos, precisamos de sabedoria para não desperdiçar a vida com coisas vãs. Paulo diz, remindo o tempo. Remir o tempo pode ser aqui entendido como aproveitando o tempo. Transmite a ideia de resgatar o tempo. Irmãos, o tempo não volta atrás. Na verdade, o tempo é um dom de Deus, é algo precioso que devemos valorizar. Portanto, é necessário sabedoria para não desperdiçar o tempo, por exemplo, com o uso inadequado da internet, das redes sociais. É necessário sabedoria para não desperdiçar o tempo com brigas com pessoas que amamos. É necessário sabedoria para não desperdiçarmos tempo com decisões equivocadas, precipitadas. Quando desperdiçamos tempo, perdemos oportunidades. É necessário sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que o próprio Deus nos dá. Portanto, não jogue fora a oportunidade de conviver bem com a tua família. Até porque sem sabedoria você acaba não tendo tempo para os seus queridos. Não jogue fora a oportunidade de evangelizar. Irmãos, sem sabedoria, sem conhecimento e ousadia, perdemos tempo, perdemos oportunidade, na verdade, de falar do amor de Cristo. Então não jogue fora a oportunidade de ser útil na obra do Senhor. Por falta de sabedoria você se vê sem tempo para Deus. Mas não apenas isso. Nós precisamos de sabedoria para viver no mundo mau. Versículo 16 diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Basta, na verdade, irmãos, olhar para como é difícil, por exemplo, educar uma criança em nossos dias. Nós nos deparamos com a sensualidade precoce, o acesso fácil às drogas, a deturpação sexual, a desconstrução familiar e por aí vai. Basta olhar para o nosso país, que está em meio a uma crise, em meio a crise de corrupção moral, em meio à violência, em meio à impunidade. Conforme 2 Timóteo capítulo 3, os homens se tornam cada vez mais egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, ímpios, sem amor pela família, caluniadores. Diz a Bíblia, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. De fato, irmãos, os dias são maus porque o mundo virou as costas para Deus. Os dias são maus porque o ser humano cada vez mais tem dado vazão ao pecado. Os dias são maus porque a sociedade flerta com as obras de Satanás. Irmãos, já temos problemas demais neste mundo. Mas quando falta sabedoria, nós acabamos aumentando os problemas, aumentando as dificuldades, as tristezas. Por falta de sabedoria, você compromete o teu casamento.
Por falta de sabedoria, você compromete a educação e o relacionamento com os teus filhos amados. Por falta de sabedoria, você compromete a tua fé, você compromete a paz na igreja. E nós precisamos ainda, meus irmãos, de sabedoria para discernir, segundo Paulo, discernir a vontade de Deus. Vejam o versículo 17, diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. De que vontade Paulo está falando aqui? Seria da vontade decretiva, isto é, a vontade oculta dos decretos de Deus? Evidentemente que não, porque Paulo diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo está falando aqui da vontade, digamos, perceptiva, ou seja, da vontade revelada, a palavra do Senhor. Paulo diz: procurai compreender a vontade do Senhor, e a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Procurai compreender a vontade do Senhor, ou procurar compreendê-la, não significa descobrir o que você quer ser quando crescer, ou descobrir qual decisão você deve tomar. Não significa isso. Compreender a vontade do Senhor refere-se a conhecer e viver na prática da palavra de Deus. Muitos têm sofrido e colhido dissabores porque desconhecem a Bíblia, mas também muitos têm sofrido porque não obedecem à Bíblia. Meu irmão, minha irmã, se você deseja sabedoria para evitar o erro, para evitar as lágrimas, para evitar o sofrimento, a frustração, enfim, obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. Até porque a Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés. E a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Quanto mais fiel à palavra de Deus você for, mais longe estará das lágrimas, mais longe estará do erro, da precipitação, dos problemas. Como a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 101. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser, de fato, homens e mulheres sábios, andando em sabedoria, para que não joguemos fora a nossa vida, para que possamos viver bem num mundo que infelizmente é mau, para que possamos discernir neste mundo mau a vontade do Senhor. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a esta palavra cair fundo no nosso coração, para que busquemos em Ti a verdadeira sabedoria, não vivendo assim de um modo tolo, de um modo insensato, desperdiçando e jogando fora a nossa vida, mas que de fato vivamos para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Um forte abraço.